Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 26 de março de 2026, a lição 13 de hoje, ela tem como título Mensagem à Laodiceia. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Colossenses capítulo 4, versículos 16 até 18, onde aqui o apóstolo Paulo, ele envia esta carta para as igrejas de Colossos. E ele aproveita que seja enviado também para a igreja de Laodiceia, que ela ficava ali 18 quilômetros entre elas. E Paulo o fez para alertar, essas duas igrejas sobre a observância espiritual para a fraqueza que eles se encontravam naquele momento, e em que Deus realmente alerta o povo sobre a mornidão que se encontrava naquelas duas igrejas. E Deus, em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 e 22, ele inspira o apóstolo João a ele alertar essa mesma igreja de Laodiceia sobre a mornidão que havia nela, que é uma mensagem para o tempo do fim, nos dias de hoje, onde a igreja se encontra nessa mornidão por falta de decidir estar ao lado de Cristo ou não, ou está quente ou está frio. Morno não vai salvar ninguém. E os cristãos estavam assim realmente numa mornidão espiritual tremenda, que foi vista, através de uma visão de João. E ele faz essa alerta, E Paulo, ele aproveita também e faz da mesma forma esse alerta para os colossenses, que foi extensivo à igreja de Laodiceia da época, que tanto quanto Paulo, Jesus e João estavam preocupados com a espiritualidade da igreja. Uma tendência da igreja era estagnar, ficar parada, morna, querendo servir a dois senhores, uma com o foco no mundo e outra com foco em Cristo, e que de forma alguma levará à salvação as pessoas, porque nós temos que decidir que nós não podemos servir a dois senhores. E a mensagem para ambas as igrejas de Colossos e Laodiceia é para alertarem aos enganos de falsos mestres, e pessoas infiltradas dentro da igreja, que estavam pregando esse tipo de coisa para desviar as pessoas do caminho da salvação, com doutrinas falsas, com o objetivo de Satanás era enfraquecer a igreja em todos os sentidos, e principalmente para o tempo do fim, o tempo que nós vivemos hoje. E assim Paulo, ele exorta que deveria buscar sabedoria em Deus para que eles pudessem ter esse discernimento e servir somente a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. E na lição de hoje, nós vemos uma comparação entre Isaías capítulo 60, versículos de 1 a 3, e Apocalipse 18, versículos de 1 a 4, e também Isaías 62, versículos de 1 a 5, com Apocalipse 19, 7 e 8, onde aqui mostram que tanto nos dois capítulos, mostra que os salvos que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas e que obedeceram os estatutos e mandamentos de Deus, habitarão para todo sempre na nova terra, um lugar que Jesus foi preparar para todos nós, para mim, para você, para os salvos em Cristo, que é a Nova Jerusalém, toda ataviada no céu, uma noiva de Cristo, realmente que abraçará a igreja, que aceitará Ele como Salvador.
E assim, dentro desses capítulos e versículos, nós vemos que Deus unirá o céu e a terra, mas por causa do grande conflito existente, né? Desse conflito espiritual entre o bem e o mal, e isso precisa ser em etapas para que realmente Deus possa salvar essa igreja. E assim, no Calvário, Satanás perdeu qualquer afeição para com ele entre os seres celestiais, né? Que nós vemos lá em João capítulo 12, versículo 31, onde Cristo venceu na cruz a morte e o pecado e derrotou Satanás ali. O segundo ponto é que, por meio do ministério de intercessão, juízo, desenvolvido por Jesus lá no santuário celestial, que hoje ele está como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós como nosso advogado, e os fiéis que serão aperfeiçoados e que estarão nesse santuário ao lado de Cristo, em todo o bem, e todo aquele que fizer o bem e a vontade e o querer dele, Jesus, estará nesse santuário junto com o seu advogado, junto com o sumo sacerdote Cristo, que nós vemos lá em Hebreus 13:31. E já no juízo, durante o milênio, no juízo final, as questões restantes serão resolvidas por ele, Jesus, onde ele julgará e todo ser estará perante o grande juiz que é Jesus. E assim, pecado e pecadores impertinentes serão destruídos num lago de fogo que purificará toda a terra, que fala em Apocalipse 21:8. E assim, só com o fim do pecado, o céu e a terra finalmente poderão estar unidos realmente nas mansões celestiais, como fala em Apocalipse 21:3. E o que nós vemos assim nessa lição de hoje é que essa epístola do apóstolo Paulo, que ele direciona para a igreja de Colossos, que aparece ali no livro de Colossenses capítulo 4, versículo 16-8, e também Colossenses 2, versículo de 1 a 3, cujo objetivo do apóstolo Paulo também era para alcançar as pessoas de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, onde os cristãos de Colossos e os laodicenses deveriam ter realmente essa conscientização de que lado que eles deveriam estar, porque eles mantinham uma relação muito íntima, né, entre as duas igrejas, que ela era fraterna entre si, e Paulo aproveita realmente para dar uma mensagem para as duas igrejas, que nós vemos lá em Colossenses capítulo 4, versículo 15, onde essas duas cidades, ambas eram da Frígia, e Paulo aproveitou a oportunidade para que uma mensagem só atingisse as duas igrejas. E Paulo diz, quanto esta carta tiver sido lida entre vós, ele está falando ali para os colossenses, fazer o que também seja lida na igreja dos laodicenses, em que Laodiceia leia a vós também, mostrando que a carta deveria ser lida perante toda a comunidade, e deveria ser compartilhada dentro da comunidade vizinha, para que eles tomassem conhecimento do perigo que eles estavam passando por essa mornidão que estava ocorrendo naquele momento. O interessante é que Jesus dá uma mensagem lá em Apocalipse 3, versículos 14 e 22, que a igreja de Laodiceia, que representa os cristãos, que estavam assim numa mornidão espiritual, e que Jesus alerta para isto. Ele faz um convite para que haja uma mudança, né? E o apóstolo Paulo, por volta do ano 62 depois de Cristo, escreve aos Colossenses, né? Aqui no capítulo 4, durante a sua primeira prisão que ele se encontrava ali em Roma, que ele aproveita o seu colaborador, Epáfras, e manda essa carta para essas duas igrejas. Afirma que os laodicenses também deveriam ler a mesma carta, porque Paulo foi informado por esse colaborador
que as duas igrejas estavam incorrendo em graves erros influenciados por ensinos enganosos, né, por falsos mestres que ameaçavam a fé daquela igreja. E Paulo dá esse alerta a esses crentes que ambas as igrejas deveriam mudar realmente, se transformar, se consagrarem e que eles tivessem uma comunhão com Cristo. O fato é que a história do povo de Deus é um povo escolhido que deveria ser uma nação santa, um sacerdócio real, tem nos mostrado que os problemas eles se repetem durante toda a história até os nossos dias, onde nós vemos uma religião morna, comprometida com o pecado, e que elas têm que ser transformadas para ser realmente a nação de Jesus. Deus, através de vários profetas, buscou salvar seu povo das garras desses falsos profetas que se infiltraram na igreja. E Paulo repreende e exorta esses cristãos que eles não podem servir a dois senhores, e que eles mudassem essa atitude antes que fosse tarde. E até o profeta Isaías lamentou e chamou essa igreja de prostituta, que está em Isaías 1:21. Os filhos de Judá estavam assim mergulhados nas águas mornas de uma religião de aparências, né? Com práticas religiosas vazias, de uma religião sem fundamento algum, dos laodiceanos, que provocavam até náuseas em Deus, que está lá em Apocalipse 3:16. No livro de Isaías, capítulo 60, versículo de 1 a 3, o profeta faz um relato que mais parece um resumo assim, de notícias nos momentos atuais, quando ele diz: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, que está em Isaías 60, versículo 2. Isaías descreve o ministério do povo de Deus na terra, onde ele diz: mas sobre ti aparece o resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Ou seja, é Jesus buscando salvar esse povo, independente de pecadores que fossem, que sejam, né? Mesmo nos dias de hoje, Deus quer realmente salvar o seu povo, desde que aqueles que queiram para isso. Deus chamou o seu povo para ser uma luz, a fim de atrair nações pagãs, para que eles vissem que o povo de Deus é realmente uma nação diferenciada, que está em Isaías 60, versículo 3. Mas não foi o que aconteceu, onde o povo de Israel, devido a seus pecados, teve que até que ser exilado na Babilônia para um aprendizado, uma forma que Deus se utiliza para educar esse povo, por eles darem ouvido à voz do pecado, né? E não ouviram a voz do Espírito Santo, não ouviram seus profetas. E em Apocalipse 18:14, profetiza e descreve o clímax, né, da proclamação do Evangelho antes da volta de Jesus, onde haverá um poderoso reavivamento da mensagem, né, dos 3 anjos, que alcançará pessoas arrependidas, né? Haverá um grande ato assim, de proclamação do Evangelho, que alcançará pessoas, que será arrebanhada para Cristo, que diz lá em Apocalipse 14, que iluminará toda a terra com essas pessoas. E essa Babilônia, sistema religioso falso, que se encontra nos dias de hoje, com doutrinas falsas, através do inimigo de Satanás, o espiritismo, esoterismo, uma série de coisas, serão realmente eliminadas, destruídas através de Jesus, e o povo de Deus antes é chamado para sair dela, e porque Deus irá destruir após a segunda vinda de Jesus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir sobre isso, sobre essa oportunidade que Deus dá para você sair dessa Babilônia, dessas religiões de mentiras, essas religiões que não obedecem aos estatutos e mandamentos de Deus, principalmente o 4º mandamento, onde existe o espiritismo em volta de tudo isto,
o esoterismo tomando conta das pessoas. Que você se alerte sobre isto, porque Jesus na sua volta irá cobrar cada um sobre isto. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.